de Souza, nosso irmão Anderay Nobre. Obrigado. Tirar uma foto bonita aqui. Eu amo a comunidade das nações, que eu nunca me senti tão bonito como aqui nessa casa, irmãos. É cada foto bonita. Até quando eu cheguei aqui no início, que eu tirava foto chorando, assim, com a boca aberta, eu me sentia bonito, porque a presença de Deus nos embeleza. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Obrigado pela presença, obrigado você que está aqui conosco, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Obrigado você que está abrindo as portas da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, onde quer que você esteja, que essa mesma atmosfera de poder, de graça, de sobrenatural e de milagres, ela alcance a sua vida hoje, o seu lar, o seu trabalho, onde quer que você esteja. Mesmo que você não esteja assistindo hoje, que você assista amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, que essa bênção e essa unção sobrenatural, que é atemporal, ela chegue sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria de fazer a leitura de um texto. Eu vou abrir meu tablet aqui. Se você puder acompanhar comigo, ela encontra-se em Filemão, só tem um capítulo, né? Mas no versículos, a partir do versículo 8. Filemão, o versículo 8 em diante. Nós vamos ler, depois nós oramos e entramos na mensagem, amém? Quarto dia de campanha, né? Ou quarta-feira de campanha Sozo, curados, libertos e salvos, transformados, sadios em nome de Jesus. E o texto diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Versículo 11. Ele antes te foi inútil. Repita comigo, inútil. Atualmente, porém, é útil. Diga útil. Amém. A ti e a mim. Versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Pode passar. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Passa. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como de pura obrigação, mas de livre vontade. O 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Último versículo. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Feche seus olhos nessa noite, vamos orar pedindo para que a intervenção de Deus venha sobre as nossas vidas. Pai, mais uma vez, nós entramos no Santo dos Santos e te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre essa ministração que será dada. Que nós possamos diminuir e o Senhor cresça, e que o teu sozo, Senhor, nos alcance. Que vidas, Senhor, sejam transformadas, curadas, salvas e libertas, através da tua palavra, através da tua presença, através do teu Espírito. Nós te damos liberdade aqui. Age, Senhor, em nós, por nós e para nós, em nome de Jesus. Eu escolhi um tema que fala sobre ressignificar a história e viver propósitos a partir de feridas curadas. Na quarta-feira, acho que retrasada, quando eu ministrei sobre esse tema Sozo, nós vimos o que é o Sozo, que é muito mais do que apenas salvação, perdão dos pecados e levar para o céu. Nós vimos que o Sozo, ele significa uma vida completa de liberdade, uma vida sem mazelas, uma vida sem arrependimentos, uma vida sem grilhões, uma vida sem cadeias, uma vida sem servidão. Pelo menos não a servidão que nós costumávamos servir ao pecado, mas é uma vida de liberdade em Cristo. É uma vida de servidão uns aos outros no amor de Deus. É uma vida que nos impulsiona a voluntariamente nos colocarmos a serviço de algo maior do que nós.
Sozo quer dizer uma vida plena, uma vida em plenitude, como Jesus disse. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma vida com sozo é nada mais, nada menos do que uma vida com plenitude. Você entende isso? Que Deus não quer apenas te dar o céu. Deus não quer apenas enxugar as suas lágrimas quando você chegar no céu, mas Ele quer você aqui, agora, nesse tempo presente, sendo a expressão da bondade, do favor e da graça de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus entes queridos. Você acredita nisso, irmãos? Você está preparado para viver essa plenitude aqui no céu? Ou você simplesmente espera uma vida de plenitude quando você andar nas ruas de ouro e cristal, daqui a muitos e muitos anos, que eu espero que vocês tenham vida longa e vida próspera. Mas você espera viver uma vida aqui. Qual é a vida que você espera viver nesse tempo? E esse exemplo de Onésimo e de Filemão dessa carta, ela ilustra muito bem algo que vai além do sozo empírico. Quando na quarta-feira retrasada eu dei o meu testemunho, eu falei de algo real, uma cura real, uma salvação para o meu casamento, para o meu relacionamento, para a minha vida financeira. Deus curou o meu coração, Deus livrou a minha vida da perdição, Deus restaurou o meu casamento. Foi uma cura empírica, uma salvação empírica, uma libertação empírica. Mas o sozo, ele também representa, irmãos, algo metafísico. Além desse plano que nós vemos, além da materialidade, além da fisicalidade, além da carne, Deus quer nos dar um sozo, uma libertação, uma cura e uma salvação no plano espiritual. Para que isso seja tão profundo, tão marcante, que independente do que você esteja vivendo nessa terra, você continue crendo que você é salvo, que você é curado e que você é liberto. Deus, Ele quer que nós entendamos o sozo como filhos ruiosos, como filhos maduros. Não pela teologia do sofrimento que diz que para você alcançar o céu, você precisa passar por privações, tristeza, tribulações. E tampouco outro extremo da teologia da prosperidade que diz que você precisa ter tudo que você quer, na hora que você quer, no instante que você quer. Nós temos, irmãos, a mente de Cristo, que nos faz andar em caminhos retos, nos faz ter a esperança correta, nos faz ter um coração alinhado com Deus, sabendo que aquilo que Deus tem para nós receberemos de bom grado, e aquilo que não vem de Deus para nós rejeitaremos, por melhor que pareça. O sozo de Deus é muito mais do que cura, libertação e salvação. O sozo, na minha perspectiva e baseado nesse texto que nós lemos em Filemão, significa a evolução de nós seres humanos. E quantos ouviram aqui no domingo passado o pastor Jetson falando que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós não somos mais seres humanos? Eu até me surpreendi, eu falei, sou um ET. Mas o que o pastor Jetson disse com muita propriedade é que uma vez que estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas, a humanidade, a carnalidade, a promiscuidade, os arrependimentos e os medos, eles ficam para trás. E eles dão lugar a um novo homem, o homem nascido do Espírito Santo, que nos faz caminhar. Quando eu terminar, vocês podem aplaudir, que eu dou uma pausa, porque o pastor sempre me orienta a isso. Mas somos uma nova criatura em Cristo Jesus, andando no sobrenatural, mergulhando em águas profundas, além daqueles 10% da fisicalidade, nós estamos andando em profundidade e em presença de Deus espiritualmente, aleluia. Agora você pode aplaudir ao Senhor. Você não é um ser humano. Você é um filho de Deus, você é um príncipe ou uma princesa, você é herdeiro de algo sobrenatural, de algo maravilhoso, de algo grandioso. E não é por quem você é, não é pelas suas características, não é, pelo o quanto você se esforce, mas é o quanto você se lança nesse mar de sozo, nesse mar da presença. Chegai-vos a Deus, como diz Tiago 4, e Ele se chegará a vós outros. E aí ele continua, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, lamentai-vos, afligi-vos, E o que isso quer dizer, irmãos? Que à medida que você mergulha nas águas de Deus,
essas águas elas vão te purificando, essas águas elas vão te libertando, essas águas elas vão te salvando, como o nosso irmão que pregou no domingo de manhã, que eu esqueço o nome dele que é difícil, o Alice Aru, ele falou sobre a lepra, falou sobre Naamã, falou sobre a cura que ele teve ao mergulhar na presença e em obediência a Deus. Ei, nessa noite você está aqui para reconhecer que o seu sozo está à sua disposição, à disposição das suas mãos, porque Deus ele já fez tudo que ele precisava fazer por você. Ele te amou antes de você o amá-lo, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Ei, Deus amou e nos chamou enquanto nós ainda vivíamos uma vida de pecado, uma vida de afastamento, uma vida de transgressão. E não apenas nos amou, mas ele lutou por você, ele se esforçou, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que você tivesse uma vida de abundância. Ele é o bom pastor, ele é o pastor que cuida das suas feridas, que ele trata as suas mazelas, e ele é o exemplo do maior amor do mundo. Porque Jesus disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Ei, você não é desconhecido de Deus. Você pode ser desconhecido do irmão Underline, porque talvez seja a primeira vez que você está aqui, ou porque a igreja, graças a Deus, ela é muito repleta de irmãos abençoados. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Deus, ele sabe exatamente quem você é. E ele se orgulha de ter criado você exatamente como você é. Ele disse, quando ele criou você, quando ele planejou você na eternidade, e quando o cordeiro já estava imolado antes da fundação do mundo, ele já te conhecia pelo seu nome. Ele já olhava para você com amor e com alegria, dizendo, e viu Deus que é muito bom. Ei, Deus se alegra na sua criação, Deus se alegra na sua existência. Deus, ele tem prazer em quem você é. Mas ele quer, irmãos, que você também tenha prazer em quem você é. Essa é a grande diferença entre os que não servem a Deus e os que servem a Deus. Nós sabemos que Deus nos ama e que ele nos aceita e que ele nos perdoa e ele nos acolhe e ele nos cura, ele nos salva, ele nos protege, ele caminha conosco, ele nos faz vencer, ele nos faz andar em lugares altos. Deus abre o mar vermelho para nós passarmos. Deus, ele acalma a tempestade. Deus, ele nos dá revelações, mistérios, dons, talentos. Mas Deus quer que você se reconheça como digno disso, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o verdadeiro sozo, irmãos. É você se reconhecer como curado, lavado, remido, salvo, transformado em nova criatura em Jesus. Escute isso. Onésimo significa benefício, rentável e lucrativo. Ele era um servo, um escravo romano. No Império Romano havia muitos escravos, havia a escravidão, né? E o seu dono, o seu patrão, se chamava Filemon, que é o nome desse que deu o nome à carta. E o que é interessante, irmãos? Filemon significa algo como aquele que é gentil, afeiçoado e amoroso. Vocês conseguem observar, irmãos, que os nomes deles não combinam com a história que se desenrola na carta, na epístola de Filemon? Nós temos um escravo fugitivo que não dava lucro para o seu dono, porque ele tinha fugido, tinha abandonado, tinha aberto mão do seu propósito, do seu chamado, da sua missão, da sua vocação ou da sua servidão, como você queira entender. E nós temos um dono que provavelmente, a gente infere, a Bíblia não diz isso, mas até o cuidado que Paulo teve ao tratar com ele, né, irmão? Você vê Paulo, ele cheio de dedos nessa carta de Filemon, né? Eu te peço como filho, eu vou te pagar, sabe? É uma das... O nosso irmão Frederick falou da carta de Filipenses. Eu sempre olho essa carta com muita alegria, irmãos, porque você vê o transbordar do amor de Paulo, você vê a generosidade, a alegria, sabe, irmãos? Ele entrega algo muito feliz e positivo para a igreja de Filemon. E o detalhe é que ele estava preso. Foi a generosidade, a alegria, sabe, irmãos? Ele entrega algo muito feliz e positivo para a igreja de Filemon. E o detalhe é que ele estava preso. Foi um dos momentos mais difíceis de Paulo que ele escreveu a carta de Filipenses, que é uma das cartas mais alegres, mais emotivas, mais cheias de positividade. Mas em Filemon, ele também estava preso,
Só que ele escreve uma carta muito cheia de dedos. Sabe o que eu consigo inferir isso, irmãos? É que Filemon, que significa gentil, amoroso, algo nesse sentido, não era gentil, amoroso, né, e afeiçoado. E Onésimo, que era alguém que significa alguém que é rentável, útil. Por isso, aquele texto que nós lemos, né, o apóstolo Paulo no grego, ele faz um jogo de palavras naquela parte. Antes ele te era inútil e agora é útil. Isso no grego quer dizer, ele faz uma brincadeira entre onésimo, que significa útil, e inútil, que é uma palavra parecida. E a grande característica, irmãos, é que os dois, eles não correspondiam ao seu propósito. Vamos sugerir, como os judeus costumavam acreditar, que o nome representasse algo da sua característica moral, da sua característica, né, espiritual, ou aquilo que eles desejavam. A Bíblia tem muito isso. A maioria dos profetas tinham nomes que representavam Deus agindo na vida deles. Vocês estão comigo aqui nessa noite? Isaías, o Senhor é o meu Deus, né? A maioria dos homens, no tempo de Israel, colocava nomes que representavam aquela situação. Como, por exemplo, aí a igreja vai ter que me ajudar, o nome daquele rapaz que morreu, né? A mãe morreu no parto, e aí ele deu um nome e o pai trocou o nome. Benoni, né? Filho da minha dor. E depois, até o filho de Jacó, não é isso? E depois trocou o nome para Benjamim. Está vendo como os nomes, eles representavam algo, queriam representar algo da natureza, da personalidade, da característica moral? E se isso é verdade, eu estou feliz, irmãos, porque meu nome, embora seja esquisito, né, é underline, significa grande estrela. E eu quero fazer a estrela de Jesus brilhar na minha vida e conseguir iluminar tantos quantos o Senhor me der a oportunidade de brilhar. Então o nome é esquisito, mas é abençoado, né? Igual Benoni, né? Danone, enfim, tinha nomes esquisitos. Mas o nome Onésimo e o nome Filemon, eles carregavam dentro de si características positivas, carregavam dentro de si algo que era maravilhoso, algo que era útil, algo que era admirável. O que eu quero dizer com isso nessa noite, meu santo, minha santa, meu amado, meu amigo? Você carrega dentro de você um nome poderoso, um nome útil, um nome satisfatório para o Senhor. Ah, mas eu não sei, irmão Underline, meu nome é Maria, meu nome é José, eu não sei qual é o significado. Ei, qual é o nome que você espera que o Senhor olhe para você e te dê nessa noite? Porque as mãos do Senhor estão abertas para dizer, ei, aquilo que você tem aquilo que você tem no seu coração, eu concedo nessa noite. Se você quer ser alguém útil, o teu nome nessa noite é Onésimo. Se você quer ser agradável, o seu nome nessa noite é Filemon. Se você quer agradar a Deus, se você quer agradar o seu próximo, o Senhor fala para você o seu nome nessa noite. Eu mudo de Maria e falo amorosa. Eu mudo de João e faço de você poderoso. Eu mudo o seu nome de Joaquim e faço de você alguém transformador de realidades. Ei, você carrega essa atmosfera dentro de você, porque a Bíblia diz que uma vez que você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Pai e o Filho, eles habitam em seu interior. Então, por mais que você se ache incapaz, por mais que você olhe para os seus defeitos, por mais que você se ache, desqualificado, algo dentro de você é poderoso, algo dentro de você é útil, algo dentro de você é transformador, e em nome de Jesus, o sozo na sua vida, ele fará com que você passe a olhar para você com esses olhos curados, esses olhos transformados e esses olhos salvos em nome de Jesus. Vamos prosseguindo. Deus mudou a história desses dois. Deus alinhou os caminhos. Deus curou o propósito de Onésimo e de Filemon. Deus os fez entrarem naquilo para o qual eles foram feitos. E aí eu entro, irmãos, nessa parte metafísica da salvação do sozo. Embora Onésimo ele tenha sido considerado livre no Senhor, ele continuou sendo escravo. Preste muita atenção nisso, porque esse é o cerne da mensagem, eu já caminho para o final. Embora Onésimo ele tenha se libertado das cadeias dos grilhões e ele tenha fugido, ele aceitou a Cristo e ele recebeu o livramento do pecado, que era o mais importante.
E ele mesmo livre no Senhor, agora desprovido de amarras, desprovido de algemas, desprovido da servidão do pecado, ele volta livre para ser servo na casa do seu Senhor. E eu creio, irmãos, que Filemon, a partir de uma transformação, de um sozo que ele teve na sua vida, no seu caráter ruidoso, no seu caráter iracundo, no seu caráter ruim, Deus pegou aquele homem e libertou, como libertou o gadareno daqueles espíritos malignos, e fez dele um homem diferente, um homem alinhado com o propósito para que ele nasceu. Filemon agora recebeu Onésimo como alguém gentil, como alguém útil, como alguém amoroso. Esse é o sozo que pega homens e mulheres estragados, homens e mulheres com baixa estima, homens e mulheres com a vida arrebentada, e ele faz essas pessoas novas criaturas, diferentes, cujo testemunho podem mudar vidas. Mas o detalhe é que Onésimo continuou servindo, continuou sendo escravo, e ele era um escravo livre. Ele estava liberto da sua servidão, ele estava liberto das suas cadeias, embora estivesse em servidão. Portanto, irmãos, Deus não quer apenas te dar uma nova vida, escondendo a sujeira da velha vida para debaixo do tapete. O sozo de Deus é você lidar com o seu passado de uma forma curada, que você consiga olhar para o seu passado não com vergonha, não com arrependimentos, não com tristezas, e olhar para o seu presente, não com tristezas ou com insatisfações, mas você olhar para o seu passado com gratidão, de que lá de trás Deus te trouxe para um novo propósito nele, e Ele quer que você cure e não apenas jogue para debaixo do tapete as mazelas, como Filemon poderia ter feito. Onésimo, melhor dizendo. Ele poderia continuar fugindo do seu Senhor. Mas uma vez que ele se encontrou com Cristo, ele teve as capacidades e as ferramentas necessárias para viver uma vida em plenitude. Não uma vida de tristezas, uma vida de vergonha, uma vida de esconderijos e de coisas erradas. Ele se restaurou com o seu propósito. A nova vida de Deus para nós é uma vida de ousadia, coragem e intrepidez, que nos fortalece a encarar as vicissitudes da vida com a graça de quem já foi perdoado. Ei, se você entender que em Cristo os seus passados estão perdoados, em Cristo as suas transgressões e as suas vergonhas ficaram pregadas na cruz, porque a Bíblia também diz que contra nós a cédula do pecado ela foi rasgada, a dívida foi paga, o pecado foi perdoado. Se você entende isso, irmãos, independente das consequências terrenas dos atos que tenha que enfrentar, você enfrenta de cabeça erguida. Você entende que você vai vencer. Não vencer o como você queria, mas vai vencer como Deus quer que você vença. Você vencerá com a vontade soberana, perfeita e agradável. Acho que foi o Lúcio que falou no profético, né, Lúcio? A vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para você. E eu quero na verdade, esqueci a palavra, irmãos, me perdoem, mas eu quero dar um exemplo a respeito desse texto, para dizer que você às vezes será mais feliz na sua servidão em Cristo Jesus do que liberto. E às vezes a nossa mente limitada não consegue entender isso. Eu lembro que quando eu era muito criança, na época da Páscoa, minha mãe me levava para aquelas procissões, né, que tinha as representações do sacrifício de Cristo. Quantos aqui já assistiram, irmãos? Na igreja católica que tem muito isso, né? Eles, lá no Guará, eu morava no Guará, e eu sempre ia na Páscoa nessa procissão. E lá a gente observava, irmãos, a procissão, né, de Cristo, e era muito bem encenado, tinham soldados romanos. E eu lembro que eu devia ter uns 5 anos de idade, eu estava acompanhando e eu era muito fã disso, né? A farra, muita gente. E quando eu vi, irmãos, aquela procissão e a representação de Jesus sendo açoitada, sendo, né, ferida, e os soldados romanos empurrando a gente assim, porque eles são violentos, essa galera que representa. Se vocês já assistiram, eles saiam daqui, imundos, e xingam. Eu fiquei até impressionado. Mas quando eu vi a pessoa, né, os atores, dando chicotadas em Jesus, irmãos, eu comecei a chorar copiosamente e virei para minha mãe e falei: mãe, por que eles estão fazendo isso com Jesus? Vamos lá ajudar Jesus, mãe, vamos tirar Jesus de lá.
E eu chorava, irmãos, e eu não entendia por que que Jesus estava passando por aquilo, por que que as pessoas estavam fazendo aquilo com Jesus. Porque na minha cabeça era Jesus. E eu te digo, irmão, se eu tivesse poder de interferir naquele momento, se eu tivesse a força que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tinha naquela época, eu saía distribuindo pesada, mãozada em todos aqueles soldados, pegava Jesus e tirava ele da cruz. E aí eu te pergunto, irmãos, esse seria o plano de Deus para Jesus? Eu já pensei outra coisa também, uma coisa bem viajante aqui. Se nós inventássemos a máquina do tempo e pudéssemos voltar no tempo, nós salvaríamos Jesus do seu martírio? Quando eu era adolescente, eu pensava, cara, se criar uma máquina do tempo, eu vou voltar no tempo e vou salvar Jesus. Irmãos, Jesus passou pela cruz do Calvário, mas ele não precisava ser salvo. Olha o exemplo aqui, e isso eu quero que vocês entendam. Mateus 27, por gentileza, versículos 39 ao 42. Mateus 27, 39 ao 42. Abre aí. Mateus 27, do 39 ao 42. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, sabe, zombando de Jesus, pode passar. Ó tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Pode passar. E eles continuaram dizendo sobre Jesus. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, ou seja, esse sozo, essa palavra é sozo, salvou os outros. E quanto Jesus, pode deixar nesse versículo, quanto Jesus salvou nesse sozo em questão de cura? Se a gente for parar para pensar, quanto Jesus curou? Curou Lázaro, curou a sogra de Pedro, curou os cegos, curou, curou tantas outras, a menina que estava morta, Talita Cume. Jesus salvou tantas pessoas. Se a gente for pensar em libertação, quanto Jesus libertou? Libertou o gadareno, libertou os endemoniados, aquele endemoniado epilético, quando ele desceu do monte da transfiguração, e aquele pai virou e teus discípulos não conseguiram libertá-lo. Jesus libertou aquele que tinha uma legião de demônios. E quanto Jesus salvou, irmãos? Ele salvou a vida de de Zaqueu. Ele falou, hoje chegou salvação na tua casa. Vai, você está salvo, você está perdoado. Quantos inúmeros milagres. E aqueles homens fariseus que diante dos milagres de Jesus os acusavam, dizia, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. O versículo 40 até o 42, até aí. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Agora muda para mim para 2 Reis 13, 14 a 21. 2 Reis 13, 14 a 21. Jesus tinha poder, irmãos, para sair da cruz. Jesus tinha o poder para se livrar do tormento, dos pregos cravados, dos açoites. Ele tinha o poder. E com certeza, ninguém vai negar isso. Agora a pergunta que eu tenho para vocês é, enquanto Jesus estava na cruz, ele não estava livre? Ele não estava em consonância com a vontade de Deus? Porque a liberdade que Deus quer para você, irmãos, é viver de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável dele. E se nós não concordarmos que o sacrifício de Jesus na cruz está em consonância com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, nós passaremos a duvidar que o sacrifício de Jesus por nós foi algo bem feito, foi algo bom. E 2 Reis, no capítulo 13, 14, quantos aqui já ouviram falar de Eliseu e dos seus milagres maravilhosos, Quanto ele curou Naamã, inclusive a gente pregou isso. Mas olha só o que diz esse texto. Um homem que tinha porção dobrada do espírito de Elias, que fez mais milagres em número dobrados do de Elias. A Bíblia fala algo a respeito dele muito interessante. Diz assim, estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ora, irmãos, Eliseu,
ele não era um homem poderoso em atos e palavras e ações. Ele não tinha capacidade de curar os outros, ele não tinha capacidade de libertar outros, ele não tinha capacidade da sua palavra dizer, haverá multiplicação de bens, e havia multiplicação de bens? Claro que havia. E a pergunta é, por que ele estava padecendo de uma doença e ele mesmo não se curou? Vamos para outro texto, irmãos. Abra para mim aí, Atos capítulo 9, versículo 16. Diz assim, Deus falando a respeito de Paulo. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Você acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Quantos aqui duvidam disso? Quantos aqui acham que a vontade de Deus é desagradável, é má, é lamentosa ou é desnecessária? Não, irmãos. Eu creio e eu declaro que a vontade de Deus para a minha vida é boa, perfeita e agradável. E a bondade de Deus permitiu esse versículo que nós estamos lendo. Quando Deus, ele vira para Ananias e fala, Ananias, vai orar por Saulo, porque ele teve uma visão do meu nome. E Ananias, assustado, diz, mas ele é o perseguidor da tua igreja. Ele fala, não temas, pois eu lhe mostrarei a Paulo o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O que o irmão Underline quer dizer com tudo isso? Quer dizer que eu não acredito e eu não tenho fé para receber cura, libertação e salvação empiricamente? Ei, irmãos, se você tem uma dor na coluna aqui hoje, Deus, ele pode curar essa dor na coluna. Se você tem uma dor nos olhos, se você tem alguma deficiência, seja ela qual for, Deus pode curar essa deficiência. Deus pode restaurar, restabelecer, transformar imediatamente o seu corpo e te dar um corpo novo. Ei, se você tem algum vício, algo que te prende ao seu passado, Deus pode neste momento trazer libertação imediata sobre o seu vício, tirando qualquer mazela, tirando qualquer arrependimento. Eu creio que Deus é um Deus de milagres. Eu creio que Deus, ele honra a nossa fé. Eu creio que Deus, ele pode transformar realidades terrenas. Mas eu também creio, irmãos, que é melhor estar na vontade de Deus, sendo livre em Cristo, mesmo em servidão. Eu creio, irmãos, que a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável, quando Deus, ele faz com que nós passemos por adversidades. Eu creio, irmãos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nós temos que padecer pelo amor de Cristo. Talvez você veio aqui esperando que eu dissesse que todos os seus problemas serão resolvidos. Talvez você espera e tenha uma expectativa de que você receberá cura. E eu declaro em nome de Jesus que a cura do Senhor está disponível nesse lugar. Mas eu também quero que você tenha a fé necessária, não apenas para ser curado, mas aceitar a vontade do Senhor, independente do que seja. Porque Paulo, quando ele ouviu isso, ele entendeu que ele precisava viver o melhor de Deus. Ei, o que eu quero dizer para você nessa noite, pode se colocar de pé. A Bíblia fala 9 vezes a palavra sozo. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Marcos 10, 52. Então Jesus lhes disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Em Lucas capítulo 8, versículo 12 diz, a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venham seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A Bíblia é repleta de versículos que falam sobre sozo. A Bíblia é repleta de versículos que falam sobre o amor de Deus, sobre a alegria de Deus. Mas mais importante do que a cura física, mais importante do que a cura, momentânea, como ele fez com Lázaro ressuscitando, Deus, ele quer que você tenha uma cura nas suas emoções, que você aprenda a viver da forma como o Senhor quer que você viva. Ele quer que você seja pleno, apesar de você ser surdo, como nós temos aqui. Você pode dizer que incoerência, nós somos uma igreja que cremos e pregamos o milagre, mas nós deixamos que as pessoas sejam surdas e não oramos toda vez para Deus curar a surdez. Ei, sabe por quê, irmãos? Porque eles aceitaram a vontade de Deus para eles. E Deus pode curar a surdez dele. Quantos aqui creem, irmãos, que Deus pode curar? Eu creio, mas eu creio que nós temos que ter a fé necessária, não apenas para viver milagres da forma como nós queremos, mas nós temos que ter a fé necessária para viver a fé, para viver os momentos e os eventos e os fatos que Deus quer de nós. E o que eu tiro de conclusão disso?
Se você não sabe ainda qual é a vontade de Deus para você, continue agradecendo, continue louvando, continue buscando a presença de Deus, continue repreendendo o mal, continue orando por cura, continue clamando ao Senhor por libertação, até que o Senhor, Ele faça na sua vida a vontade dEle se cumprir. Não desvie, não murmure, não mude o seu caminho, porque a cura virá para aqueles que são fiéis, a libertação virá para aqueles que mergulham no Jordão de Deus, na fidelidade. Ei, a fidelidade do Senhor está aqui nessa noite para você. Portanto, irmãos, persevere, porque a cura, eu creio em curas, eu creio em libertação, eu creio em salvação, e isso está disponível para os filhos de Deus nessa noite. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor e louve mais uma vez.